No dia 30 de junho, eu estava comemorando meus 32 anos de vida e eu gostaria de trazer um pouco do que eu aprendi nesses anos sobre educação financeira e que me ajudaram a transformar a minha vida de uma pessoa que era extremamente endividada, nunca tinha dinheiro para nada, a ponto de ter uma reserva de emergência, estar investindo todos os meses para o futuro e ver como isso mudou não muito tempo atrás, pouco tempo que eu comecei a aplicar alguns conhecimentos de educação financeira que fizeram com que eu conseguisse mudar isso na minha vida. Então, tem até aquele princípio de Pareto que 20% de tudo que tu faz vai ser responsável por todo o teu sucesso. Então, 80% das coisas que a gente faz não trazem o devido sucesso, não trazem aquilo que a gente almeja. Então, se pensar na minha situação, no caso, eu completei 32 anos e a maior parte da minha vida o dinheiro foi escasso para mim. Nunca foi abundante, nunca sobrou, sempre fui endividado, sempre não tinha o dinheiro como uma fonte de liberdade, não tinha o dinheiro como uma fonte de felicidade. Sempre foi algo escasso na minha vida. E quando que eu consegui mudar isso? A partir de 2021. Então, se tu pensar de 2021 para cá, dá em torno de 4 anos. Então, 20% da minha situação financeira foi o que trouxe retorno realmente para mim. Então, na verdade, dá menos que 20%. Se fosse pegar de 32, 20% vai dar 6 anos e 4 meses. Então, menos de 20% de toda a minha vida financeira foi responsável por eu ter mais dinheiro do que todo o restante da minha vida. Eu nunca tive tanto dinheiro acumulado que eu tenho agora desde que eu comecei a me educar financeiramente, desde que eu mudei as mentalidades que eu tinha de escassez, que eu tinha sobre como eu lidava com o dinheiro. Então, se você parar para pensar, imagina, apenas 4 anos da minha vida eu acumulei mais dinheiro do que todos os outros 28 anos da minha vida. Isso não tem nem nexo se eu tivesse guardado desde o início da minha vida. Claro que esse é um cenário hipotético. Eu teria muito mais dinheiro do que agora, né? Mas 4 anos só que eu comecei a guardar dinheiro foi responsável por eu ter dinheiro de toda a minha vida. Imagina isso, não tem nem nexo. Então eu poderia ter, se eu fosse educado financeiramente, muito mais dinheiro que eu tenho hoje, é claro. Mas, por eu ter começado esse movimento, em 4 anos eu consegui acumular tudo o que eu não tive em todos esses outros 28 anos que eu não tinha educação financeira, que eu não sabia cuidar e gerir o meu dinheiro. Esse eu acho que foi, na verdade, um dos grandes acontecimentos na minha vida que me fizeram eu mudar totalmente a forma como eu vejo as coisas, trazer essa liberdade e paz mental que eu tenho hoje, que alguns anos atrás eu não tinha toda essa paz mental que hoje o dinheiro pode me proporcionar. E não precisa você ter muito dinheiro. E é isso que às vezes buga na cabeça das pessoas, que elas têm que ter muito dinheiro para se sentir livres, se sentir com essa satisfação financeira. Hoje eu tenho um valor que não é um valor muito alto, mas dá para pagar as minhas despesas por alguns anos sem que eu precise trabalhar. Imagina isso. Então, 4 anos eu consegui resolver essa situação que em 28 anos da minha vida eu não tinha conseguido resolver. Então, esse seria praticamente o princípio de Pareto aplicado na minha vida. Então, se eu fosse poder dar um conselho, se você acha que eu
eu posso lhe dar este conselho é que comece a cuidar do seu dinheiro. Não menospreze quando uma pessoa fale para você que você deve começar a cuidar do seu dinheiro, gastar menos do que você ganha, porque na prática é exatamente isso que eu fiz. A gente tem que entender que tu tem que cortar custos de algum lugar para que você consiga ter uma sobra de dinheiro. Eu tive que entender que não tem um caminho fácil. Quando você começa a cuidar do seu dinheiro, tu tem que deixar de comprar algumas coisas, tu tem que poupar aquele dinheiro, deixar algumas vontades de lado em detrimento de umas vontades mais de longo prazo. Então tu tem que abrir mão daquela satisfação de curto prazo de comprar algo que você queira, seja um telefone, seja uma roupa ali que você ache que precise para impressionar as outras pessoas, seja talvez trocar por um carro muito melhor do que tu já tem. Às vezes o que tu tem já te atende e tu vai trocar só para acompanhar os gastos do teu vizinho, do teu colega. Então não é um gasto que é para ti, é um gasto que é na verdade para outra pessoa, para satisfazer a outra pessoa, ou pelo menos o que você acha que ela pensa de você. Então muitos dos nossos gastos não são realmente para nós, muitas vezes estão envolvidos com terceiros para satisfazer as vontades de terceiros. Então foque mais naquilo que realmente importa para você e não gaste esse dinheiro com essas coisas que não vão agregar nada na tua vida. Essas coisas não vão comprar essa liberdade, essa paz mental que você pode ter se você ter um dinheiro para você lidar com possíveis emergências, com alguma situação de saúde que você tem, a sua família ou alguém que você gosta. Você ter esse dinheiro numa reserva ali para poder suprir essa necessidade vai te trazer muito mais liberdade do que talvez tu ter um carro ali importado, um carro mais novo, um carro ali que tu comprou para impressionar outras pessoas, um celular mais moderno, um iPhone, algo do tipo ali, que muitas pessoas às vezes compram para impressionar, para ter aquele status de ser portador, ser dono de um iPhone. Então essas compras elas não vão te trazer essa alegria, essa satisfação financeira que você tem com uma reserva de emergência. E quando você entender isso, como foi para mim, quando você entender essa simplicidade da vida, essas coisas que você consegue aproveitar as coisas sem necessariamente ter que comprar algo, mas sim entender que o dinheiro na verdade é para te trazer essa liberdade, é para te trazer essa paz mental de saber que se um dia alguma eventualidade na tua vida acontecer, você tem como suprir. Se você tiver uma perda de renda, alguma coisa, você vai conseguir pelo menos manter o básico na sua vida, vai conseguir pelo menos fornecer as necessidades básicas para a sua família, para as pessoas que você de alguma forma é responsável. Então não menospreze isso quando uma pessoa te fale para você cuidar do seu dinheiro, para você deixar de gastar tanto dinheiro com bobagens, poupar um pouco, então, né, não gastar mais do que você ganha e guardar um pouquinho ali para você ir montando a sua reserva de emergência e posteriormente investir no seu futuro, na sua aposentadoria ou alguma viagem, algo que você queira fazer, alguma realização que você queira fazer lá no futuro. Então eu espero que de alguma forma esse vídeo possa te incentivar um pouco e que esses meus anos de aprendizado ali tenha de alguma forma a te impactar positivamente e que tal se eu consiga isso, vou ficar muito feliz e satisfeito por ter conseguido contribuir com você. Espero que essa reflexão fique na sua mente martelando e que talvez faça com que você dê um ponto inicial na sua vida para você começar a cuidar melhor do seu dinheiro e posteriormente começar
a investir. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado e até o próximo vídeo. Valeu!